Na década de 1930, o Brasil permeava em grandes desafios sociais e econômicos. Em meio a esse cenário, surgiu um hospital psiquiátrico que ao longo dos anos abrigou milhares de pacientes. Dentre eles, encontravam-se também crianças e adolescentes. Até a década de 1980, crianças eram mantidas nos pavilhões e recebiam tratamentos idênticos aos oferecidos aos adultos, permanecendo inclusive no meio deles. A chegada dessas crianças à instituição era marcada por dor e sofrimento. Muitas das vezes, elas eram retiradas de suas famílias, das ruas e comunidades sem compreender o real motivo. Algumas eram até encaminhadas por autoridades locais, enquanto outras eram abandonadas pelos seus próprios pais e familiares, incapazes de lidar com suas condições de vida. O tratamento dado às crianças em Barbacena era desumano e cruel. Elas eram submetidas a condições insalubres, sem acesso algum a cuidados básicos de higiene e saúde. As instalações superlotadas e a escassez de recursos tornavam impossível proporcionar o atendimento adequado a cada criança. A falta de assistência médica adequada era uma triste realidade para adultos e crianças. Muitas das crianças sofriam com doenças físicas e mentais, mas recebiam tratamentos brutais, como eletrochoques e lobotomias. A ausência de carinho e afeto também era uma constante paranoia, elevando ainda mais o isolamento emocional e aumentando os traumas pessoais. Com o passar dos anos, o número de óbitos entre as crianças aumentou de forma alarmante. A desnutrição, a falta de cuidados e o tratamento inadequado levaram muitas a fragilidades irremediáveis. Somente na década de 1980, após muitas denúncias e muita pressão, a colônia psiquiátrica foi finalmente fechada. As crianças sobreviventes de lá foram liberadas, mas a maioria delas nunca puderam se recuperar totalmente dos traumas vividos. A sociedade brasileira por muito tempo ignorou esses fatos e essas histórias, e boa parte da sociedade nem sequer sabia que elas existiam. O número exato de crianças que passaram pela colônia psiquiátrica de Barbacena é incerto. Não há registros precisos que foram mantidos. No entanto, estima-se que milhares de crianças tenham sido internadas na instituição ao longo de décadas de funcionamento. Essas crianças eram tanto aquelas com problemas de saúde mental, como também aquelas que foram consideradas indesejáveis pela sociedade na época, incluindo órfãos, autistas, crianças de famílias pobres e aqueles com deficiências físicas ou até intelectuais e outros. É importante ressaltar que muitas dessas crianças não tinham necessariamente problemas mentais, mas foram erroneamente classificadas como tal por suas condições especiais e por mentes inadequadas com um entendimento obsoleto sobre o assunto. Eles pegaram meu irmão aí na cidade, levaram para lá para Barbacena e puseram ele naquele hospital. Não sabia nem o que estava passando com ele lá. E eles fizeram essa cirurgia nele sem avisar nada para nós, não sabia de nada, acabaram com ele e era o único filho que ajudava a senhora a tratar da casa. Agora assim que eles fizeram isso, puseram ele nessa situação, ele não aguenta mais trabalhar para sustentar a casa. Eles falam que foi eu que levei, eles me acusam que foi eu que levei ele para poder ser internado lá em Barbacena, mas eu nem disso sabia, ninguém da família sabia que ele estava lá sofrendo, amarrado, todo algemado, indo num quarto escuro, molhado, um quarto todo cheio de cocô, xixi, tudo molhado, e ele lá nessa situação. Depois fui eu mais a minha irmã lá, e eles pegaram e o seu Manel, o diretor do hospital. Atualmente, Barbacena busca confrontar o seu passado e honrar a memória das crianças e pessoas que sofreram ali. Monumentos, memoriais e espaços de reflexão foram criados para lembrar aqueles que foram injustamente tratados. Essas iniciativas visam garantir que essa parte da história brasileira nunca seja esquecida e que as gerações futuras possam aprender com os erros de um passado que ainda nos assombra.